Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos iniciar mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã. E eu desejo que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam presentes em cada coração nesta manhã. E que a palavra do Senhor nos alcance e nos fortaleça para superarmos as dificuldades do tempo presente. Deus é contigo e que Ele nos abençoe. Bom dia, meus irmãos. A graça do Senhor seja com todos. Estamos iniciando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Vamos adorar o nosso Deus através de uma oração com nossa irmã Sandra Chagas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós adoramos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o único digno do nosso louvor e a nossa adoração. O Senhor, ó Pai, tem sido um Deus de providência sobre nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. O Senhor, ó Pai, tem nos livrado de todo o mal. O Senhor, ó Pai, tem cuidado das nossas famílias. Nós adoramos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é o único, ó Pai, que é digno do nosso louvor. O Senhor, ó Pai, tem sido um Deus, ó Pai, de providência, ó Pai, sobre nossas vidas. Adoramos ao Senhor, ó Pai, por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Na nossa escola dominical desta manhã, de domingo, vamos tratar sobre o tema Somente pela Graça. Graça é Deus escolhendo nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar, como o nosso pecado merece. É, portanto, um favor imerecido que Deus concede ao pecador. Então, vamos ver na palavra de Deus que somente pela graça somos salvos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é somente pela graça, ou seja, ninguém é salvo por mérito ou por obras, mas pela oferta graciosa de Deus aos seus eleitos. Com esse entendimento, vamos cantar a música Somente pela Graça, com nosso irmão evangelista Samuel. Mas, irmãos, essa canção de Álvaro Tito, Somente pela Graça, uma canção, uma das que eu mais gosto, tem uma letra maravilhosa. Preste atenção. Pelas mãos, me pegou pelas mãos, sobre mim, derramou sobre mim seu amor, e hoje sou fruto desse amor. Eu recebi um novo coração. Aspergiu sobre mim, aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade, foi na cruz. Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça que Jesus me alcançou, sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente
receber de Deus a graça revelada. A mim foi dispensada por amor. A graça revelada a mim foi dispensada por amor. Linda canção. Salvos pela graça do Senhor Jesus. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Que Deus nos abençoe. Amém. Devemos ser gratos ao Senhor por Ele ter nos concedido a maravilhosa graça da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar com a nossa irmã Neilma, em gratidão a Deus por tão grande benefício a nós pecadores. Oremos então. Pai de amor, Pai querido, neste momento mais uma vez estamos aqui diante de Ti para Te louvar e para Te agradecer pelo que Tu és, pelo que Tu representa em nossas vidas. Ó Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui falando contigo, ó Deus, nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelas ricas e inúmeras bênçãos concedidas da Tua parte. Neste momento, ó Deus, eu louvo e Te agradeço pela alegria da salvação. Mesmo nós sermos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor, com Teu olhar de misericórdia, nos resgatou e nos libertou. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor morreste na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E é esta alegria que nós temos da nossa salvação. Nós somos gratos, ó Deus, porque temos a certeza, ó Deus, que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo que Tu és, pelo que Tu significa em nossas vidas. Muito obrigado porque Tu morreste para nos dar a vida eterna. Te louvo e Te agradeço mais uma vez. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus novamente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7. Nessa leitura, vamos ver que somente pela graça somos perdoados. Efésios, capítulo 1, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus nos regenera e nos perdoa, não porque nós somos, e sim por sua bondade demonstrada através da sua graça divina em Cristo Jesus. Vamos cantar a música Nenhuma Condenação Há, com nosso irmão Jorge Aparício. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja
vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Que bom poder ouvir nosso irmão Jorge cantando essa linda canção. Que Deus te abençoe, meu amado. Como diz a canção, acabamos de ouvir, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, livres da condenação pela graça de Deus. Mesmo regenerados por Deus, ainda temos a natureza caída em nós, e por isso pecamos e desagradamos o nosso Senhor. Por isso, vamos pedir perdão àquele que pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos ao Senhor com o presbítero Antônio Flávio uma oração de confissão. Santo Deus, eterno Pai, está nos céus, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, em tua presença, para te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, que o Senhor Deus possa estar visitando os nossos corações, ó Deus, tu sondas e conheces, ó Pai. Os nossos corações, o Senhor Deus sabe, ó Deus, que nós cometemos muitas coisas que não é do teu agrado, Pai. Que nós fazemos muitas coisas, nós pensamos muitas coisas que não agradam ao Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, visita, ó Deus, nossos corações e retira, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que não agrada ao Senhor, Pai. Te pedimos, ó Deus, que você possa estar cuidando de nós e o Senhor Deus possa estar guiando os nossos passos, ó Deus, para que nós possamos fazer tudo que agrada ao Senhor, Deus. Te pedimos, ó Deus, que você possa estar nos abençoando nessa manhã. Fica conosco em nome de Jesus, ó Pai Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que não nos trata segundo os nossos merecimentos, e sim por sua infinita graça e misericórdia. Pela graça somos salvos, pela graça somos perdoados, e somente pela graça somos justificados. Vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
O breve catecismo diz que a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Vamos cantar a música Abundante Graça, com nossa irmã Roberta. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança. Somos
Sejamos sempre gratos a Deus por sua abundante graça revelada em Jesus, o justo Senhor que nos justifica. Precisamos nos manter firmes no caminho do Senhor. Vamos orar com a nossa irmã Seara, pedindo a Deus que nos mantenha firmes na sua presença. Oremos. Amado e precioso Deus, rendemos graças ao Senhor, Pai, pelo Teu infinito amor. Rendemos graças ao Senhor pela Tua graça divina, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que pagou um alto preço por nós, para que hoje pudéssemos ter livre acesso a Ti, Pai. Te louvamos pelo Teu Espírito Consolador que habita em nós. Muito obrigada, Pai, por Teu grande amor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento, Pai, queremos clamar ao Senhor por perseverança em nossas vidas, Pai, para que Teu Espírito Santo produza perseverança, Pai, em nossos corações. Ó Deus, que essa perseverança venha produzir em nós uma busca, Pai, diária ao Senhor, Pai. Possamos ter perseverança, Pai, na meditação da Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra nos conforta, a Tua palavra nos dá ânimo, a Tua palavra nos traz esperança, Pai. Pai querido, continua, Pai, abençoando as nossas vidas. Meu Deus, se neste momento há algum coração, Pai, sem esperança, se há algum coração que não consegue perseverar em Ti, que o Senhor visite neste momento, que o Senhor conforte esse coração, Pai. Deus querido, a Tua palavra nos garante que a aprovação da nossa fé produz perseverança, Pai. Meu Deus, se esse for o momento, Deus, de sermos provados, que nós possamos ser, Pai, perseverantes, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, Pai. Deus querido, muito obrigada, porque o Senhor tem falado conosco, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que essa luta não é nossa, é do Senhor, Pai. Deus querido, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos preservado, Pai. Ó Deus querido, que o Espírito Santo do Senhor nesta manhã produza perseverança em nossos corações, para continuar firmes no Senhor, para continuar esperando no Deus da esperança. Ó Deus, em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Amém. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E assim, nós também vamos nos fortalecer na graça de Deus através da sua palavra, que será exposta agora pelo evangelista Raul. Fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração. Olá, queridos, um bom dia a todos. Eu sou o evangelista Raul, aqui da congregação Cidade Alta, na cidade de Camaquã, estado da Bahia, e estou com vocês nessa manhã de domingo para compartilhar a palavra do nosso Deus, nosso canal do YouTube IPB Camaquã e Congregações. Você que nos assiste pela primeira vez, visitante, seja bem-vindo, que esse momento seja edificante também para você, como creio que tem sido desde o início da programação. E aos nossos irmãos, nas nossas congregações, na nossa igreja sede aqui em Camaquã também, nosso fraterno abraço, congregação em São João do Paraíso, campo missionário em Buerarema, que Deus conceda força, conceda graça a todos vocês. Então, queridos irmãos, nós já tratamos desde o início da EBD, que é temática sobre esse tema graça, e agora, de forma mais específica, nós vamos falar sobre ele na nossa reflexão. O texto básico de reflexão é Romanos, capítulo de número 6, versículos de 12 a 14. Romanos, capítulo 6, versículos de 12 a 14. Pega a sua Bíblia
Nós vamos ler o texto, orar e refletir sobre esta questão. Leamos o texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, nós agradecemos a Ti por este momento, glorificamos o Teu nome porque somente através dessa graça que podemos desfrutar de momentos como este, e louvado seja o Teu nome por isso. A nossa súplica é que o Senhor, por meio, ó Pai amado, do Espírito Santo, nos conceda compreensão, convencimento dessa palavra e nos dê sabedoria para saber aplicá-la em nossas vidas, com um testemunho íntegro e reto diante de Ti. Essa é a nossa oração, que nós suplicamos e desde já agradecemos. Amém. Então, irmãos, nós visualizando desde o início da nossa EBD esse tema, agora nós vamos pensá-lo através de algo mais específico. Falaremos sobre a autoridade da graça de Deus, a autoridade da graça de Deus na vida dos cristãos, porque a graça de Deus não está sobre todos, mas sobre todos aqueles que foram adotados pelo nosso Pai Celeste. É certo que existe a graça comum, visualizada através de tudo aquilo que o nosso Deus proporciona por necessidade, sol, lua, possibilidade do alimento da terra para plantio e colheita daquilo que é necessário para sobreviver, dentre outras questões, mas essa graça que nós visualizamos aqui, ela é vista por meio de Jesus Cristo. A questão do sacrifício do nosso Messias, aquele que veio para salvar o perdido, demonstra essa graça que é abundante. E pelo texto que nós sempre falamos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sim, é Jesus que representa essa graça. Ele se fez sacrifício vivo em nosso lugar, se tornou pecado no nosso lugar. E no processo de justificação tem essa transferência. Deus carrega, leva sobre si os pecados, sente toda a dor, sente até a rejeição do seu Pai. E nós fomos libertos, nós fomos desgarrados desses grilhões, eles foram quebrados e assim nós não estamos mais sobre a tutela do pecado, e sim sobre a autoridade da graça de Deus. Por isso que eu gostaria de pensar sobre esse tema que é tão profundo, mas que às vezes é banalizado. Às vezes até piadas nós falamos isso e não tornamos tão relevante o quanto deve ser. Às vezes nós não raciocinamos direito e tornamos tão superficial aquilo que é essencial. Porque a graça de Deus é o ar que nós respiramos. Sem o ar dentro dos nossos pulmões nós ficamos sufocados e certamente iremos morrer. Não conseguiremos respirar. A graça de Deus é assim. Se não fosse ela por meio de Jesus Cristo, estaríamos todos mortos. Então, quando nós tratamos com seriedade e falamos que a graça de Deus é o nosso ar, certamente nós não iríamos banalizá-lo. Certamente não iremos falar de forma tão superficial. Muito pelo contrário, iríamos falar com os olhos cheios de lágrimas. Iríamos ter mais seriedade. Porque nós somos devedores eternos do nosso Deus. E devedores esses que nunca conseguirão pagar ou restituir ou quitar a dívida que foi quitada pelo nosso Deus. Então, que pensemos acerca da graça com muita seriedade, porque expressões, falas, às vezes até atitudes, mas o nosso interior, ele não tem demonstrado que realmente está debaixo sobre
debaixo desta autoridade. Então, é necessário pensar sobre isso. Então, desde já eu deixo a pergunta, né, para mim e para você, sobre essa graça. Você está debaixo da autoridade dessa graça? A sua vida demonstra que você está sobre a tutela dessa graça? Como você tem vivido? Como você tem demonstrado isso? Então vamos ver, à luz da Sagrada Escritura, acerca disso. Como, quando essa graça é demonstrada na vida do cristão. O texto aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, fala acerca desta questão. Ele escreve esse texto quando provavelmente ainda estava em Corinto, se preparando, já para a sua outra viagem, para a Espanha, para a pregação do Evangelho. E ele pensa em Roma, local querido, justamente sobre os cristãos de Roma, os judeus e os gentios, que foram convertidos por obra do Espírito Santo, mas que ainda não viviam em união. Falando sobre aquele mistério lá de Efésios, o mistério da conversão dos santos, entre judeus e gentios, tinha uma rivalidade muito grande, porque não conseguiam andar unidos. Foram convertidos por obra desse Espírito Santo, mas não conseguiam ainda viver a união que o apóstolo Paulo sempre fala, o corpo que ele sempre diz, que apesar de terem vários membros de funções específicas, mas que eles funcionam cooperando uns com os outros para o bom funcionamento desse corpo. E ele deseja aqui escrever aos cristãos em Roma justamente para trazer esse evangelho que corrige as atitudes desses cristãos e para que eles visualizem que eles devem andar em conjunto. Certo que também visualizava ali algum mantimento para a sua viagem, alguma oferta. Ele já se preparava também para seguir essa viagem à Espanha, então pensava nisso. Mas prioritariamente ele escreve com esse intuito de levar o Evangelho que fala sobre uma correção de algo que ainda deve ser visualizado entre eles, porque receberam o Evangelho, mas ainda não conseguiram enxergar determinados detalhes que fazem toda a diferença. E a graça de Deus é o detalhe essencial, se é que nós podemos falar em detalhe. É a essência do cristão, porque sem ela, certamente iremos perecer, acompanhada das misericórdias de Deus que não nos deixa sermos consumidos. Então o objetivo dele é esse, e ele caminha para Roma. Mas antes, em Corinto, ele escreve logo esta carta. Antes ele fala sobre a entrada desse pecado no mundo através de Adão, no capítulo anterior de Romanos. Ele fala sobre essa relação entre Adão e Cristo, que viria outro Adão, que era Cristo Jesus, para se colocar como ovelha ao matadouro, para ter esse sacrifício que iria conceder vida. E falar da incapacidade do homem em Adão, porque em Adão o homem morreu, mas em Cristo Jesus o homem ressuscitou e vive eternamente em Cristo. Então essa relação ele traz, e agora ele fala sobre essa graça de Deus que está sobre a vida do cristão, e que uma vez sobre essa graça, ela tem autoridade sobre nós, total autoridade, e com isso o proceder ele deve ser diferente. É uma mudança de direção. Antes escravos, agora libertos. Com essa liberdade, nós estamos debaixo também sobre uma autoridade, mas uma autoridade santa. Uma autoridade que nos concede tudo aquilo que é necessário para viver e concede o discernimento. Então, nós temos aqui esse texto, e nosso primeiro ponto diz que a graça de Deus tem autoridade sobre a vida do cristão. Quando a autoridade de Deus tem autoridade sobre a vida do cristão? Em primeiro lugar, quando ele é liberto da escravidão do pecado. Trago o versículo de número 14, que é o último versículo desse trecho de reflexão,
porque apesar de dele ser a resolução, ele traz aqui a finalização, mas ele diz respeito a essa questão de libertação, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Ele diz que depois, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que trouxe abundância de vida, ou melhor, superabundante graça de Deus, que superabundou sobre o pecado, trazendo vida a todos nós, hoje aqui não se está mais sobre a tutela do pecado. Você não é mais escravo. Ora, aquele que é escravo, ele é forçado, ele é coagido a fazer algo. Pensem na escravidão, aqueles que dormiam numa senzala e que eram acorrentados para não fugir. Logo pela manhã, os capatazes os libertavam para o trabalho, logo cedo. Abria os grilhões para que eles pudessem ir para a lavoura, para cortar a cana ou qualquer outra situação. E assim eles estavam sobre a coação, eles eram forçados, açoitados para trabalhar. Antes, sobre a escravidão do pecado, estávamos assim. Éramos coagidos, forçados, porque só visualizávamos aquilo. Não tínhamos outra alternativa. Nós estávamos com os olhos vendados, ou estávamos com viseiras que não nos deixavam enxergar as laterais, acima, por detrás. Através de Jesus Cristo, através dessa graça libertadora, nós temos o discernimento. Não somos mais escravos. O texto de Gálatas, capítulo 4, versículo de número 7, diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Olha o que o texto diz, o apóstolo Paulo também falando aos Gálatas, ele diz que na libertação, olha a transformação. Antes escravo, não tínhamos nenhum vínculo com Deus. Agora libertos, ele nos trata como filhos e não como servos. Apesar de que nós somos servos, mas ele nos trata como filhos adotados. E como todo filho, ele tem herança a receber, nós também temos uma herança separada para cada um de nós. Olha a mudança de direção, um sentido totalmente contrário. Não é uma mudança de 360 e sim de 180 graus, porque você passa a não olhar mais para trás e seguir para o outro caminho, que é um caminho de liberdade. Agora você, sem as correntes, sem os grilhões, agora sem viseira, sem algo que impeça, não impossibilite você de enxergar, você tem agora a possibilidade de olhar os horizontes e você consegue ter o discernimento e pode caminhar sem coação, sem ser forçado a fazer aquilo que antes você fazia, antes quando era escravo do pecado. Então, em primeiro lugar, queridos, nós estamos debaixo da autoridade de Deus quando nós somos libertos da escravidão do pecado. Então, Deus abre os nossos olhos, nós passamos a enxergar. E assim, sobre a tutela, a nova tutela, que é uma tutela perfeita, santa, agora nós somos conhecidos como filhos de Deus. Olha que transformação. E é por isso que eu falo que muitas vezes nós não devemos banalizar. Muitas vezes nós falamos de forma tão superficial e não aprofundamos a realidade que é a graça de Deus. Ela foi custosa. Nós cantamos sempre sobre essa graça que é irresistível, que é infinita, que é impressionante. Mas muitas vezes é tão superficial. É somente com a emoção do momento que nós levantamos as nossas mãos, derramamos lágrimas, mas no recôndito do nosso quarto nós não enxergamos o quanto é profundo, o quanto foi custoso. Então sim, é necessário. E nós imaginemos que, apesar de que agora somos libertos, nós somos devedores. Apesar de sermos chamados de filhos e termos herança, nós devemos ao nosso Pai gratidão, obediência. E sim,
A liberdade custou um preço altíssimo, que não tem como ser mensurado em valores. A matemática não consegue alcançar, por mais que se tenha como infinita. Por mais que os números sejam altíssimos, não se tem como mensurar esse alto preço. Então, nós estamos debaixo da autoridade do nosso Deus por meio da graça, quando nós somos libertos do pecado. Em segundo lugar, a graça de Deus é autoridade sobre a nossa vida, né, como cristãos, quando nós obedecemos a autoridade de Deus. O versículo de número 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine. Antes reinava o pecado. Nós estávamos cegos, mortos, e agora nós enxergamos. Cristo nos deu vida mediante a fé por meio da graça de Deus. E agora não pode reinar mais em nós ou no nosso corpo as atitudes passadas. Tudo aquilo que era visualizado como quando éramos escravos. Agora, quando nós temos o discernimento, nós não somos mais coagidos, nós não somos mais forçados. Muito pelo contrário, se Deus nos trata como filho, o filho, ele tem uma herança. Sendo assim, Deus nos concede discernimento, Deus nos concede entendimento. Apesar de que nós estamos debaixo de uma autoridade, a autoridade de um pai. Então, o pai, quando ele vai ensinar o filho, ele procura sempre convencê-lo, porque esse é o melhor caminho. Então, de que forma Deus nos convence? Através do Espírito Santo. Foi ele que, na libertação do pecado, da escravidão, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós não somos mais coagidos ou forçados, obrigados. Nós somos convencidos, constrangidos a obedecer a Deus. Pense nisso, porque se você não obedece a Deus, se você não está debaixo dessa autoridade, é porque o Espírito Santo não chegou ao seu coração. Porque o cristão, ele não é desobediente em todo momento. Ele erra, ele cai porque o pecado ainda está em nós. Ele está ali militando contra o Espírito. Mas nós não estamos sob a escravidão mais nele. Deve ser um acidente. Então, se você é demasiadamente desobediente, isso é prova de que você não está debaixo sobre a autoridade da graça de Deus. Demonstra que o Espírito Santo ainda não convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas você pode perguntar: eu sou batizado, professo. Ninguém pode dizer que eu não estou debaixo da autoridade de Deus. Mas não, isso não quer dizer nada, porque o batismo não salva. O batismo, na realidade, ele traz uma convicção, ele traz uma confirmação. Isso é muito mais grave, porque se você é batizado e é professo, mas você não demonstra que está debaixo dessa autoridade, então você não deve ser rebatizado, porque isso não acontece na igreja do Senhor. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. E você só é convencido pelo Espírito Santo quando ele se achega ao seu coração. Ele se achega ao seu coração quando ele está vazio. Vazio de si mesmo. Vazio das suas paixões. Vazio daquilo que você deseja, das suas concupiscências, dos seus pensamentos lascivos, dos seus pensamentos sórdidos, dissolutos. O Espírito Santo, ele só vai encher o seu coração se estiver vazio. Como ele vai encher algo que está cheio de algo que é ruim, de algo que está transbordando, de coisas que são contrárias à palavra de Deus? Então esvazie o seu coração. Seja um vaso vazio, para que o Espírito Santo encha do fruto do Espírito. Para que as suas atitudes agora sejam diferentes. Não reine mais em você as paixões de outrora, mas agora liberto, reina a graça de Deus. Ela que tem autoridade sobre a sua vida. Então agora você não é mais coagido. Entenda que você tem discernimento. Deus o concede. Você é tratado como filho. E como filho, ele diz: eu tenho tudo aquilo que é necessário para que você observe e siga o caminho. Agora depende de que você visualize
compreenda e aplique em sua vida. Você é um ser pensante. Deus não libertou para que você fosse novamente, para que tivesse novamente os olhos vendados. Muito pelo contrário, se uma vez a venda é tirada, você enxerga. E se você enxerga, agora você tem que saber qual caminho seguir. Esse caminho é mostrado pelo nosso Deus, é direcionado por Ele. E por que muitas vezes nós não seguimos? Por quê? Muitas vezes as paixões de outrora, muitas vezes os desejos são superiores, porque nós damos lugar a esses desejos. Os nossos corações estão cheios, transbordando de desejos, que muitas vezes são lícitos, mas não convêm. Esquecemos que estamos debaixo de uma autoridade, debaixo de uma tutela, e que é necessário nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Espírito Santo nos encha. Mas enchei-vos do Espírito Santo, como diz lá em Efésios. E nós brincamos, e nós banalizamos a graça de Deus. E não derramamos lágrimas porque custou um alto preço. Obedeça a Deus. Você está debaixo da autoridade dele quando você é obediente a ele. Olha o que diz o texto sagrado também em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A lei que representava a escravidão do pecado, porque no contexto aqui, ela representava isso, escravidão, que levava à morte. Então você agora é guiado pelo Espírito Santo, que concede discernimento, ele o convence, ele o constrange e concede a você todas as armas necessárias. Você não está mais debaixo da lei da escravidão do pecado. Você agora está debaixo da autoridade da graça de Deus. Ele requer a obediência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 22, diz que porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então, quando você era escravo, você foi liberto pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E agora que você é liberto, você é escravo de Cristo. Mas você não é um escravo com cabresto. Você não tem correntes nos pés. Você não tem vendas nos olhos. Muito pelo contrário, esse escravo aqui representa submissão à autoridade divina. Representa aqui serviço. Representa a atitude de um filho que se coloca diante do pai com obediência. Então seja obediente a Deus. Não pense como outrora, porque se mudamos de direção, as nossas atitudes têm que ser diferentes. E aquilo que reina em nós não é o velho homem, e sim um novo homem. Quem é você? Quem reina sobre a sua vida? O pecado ou a graça? Satanás ou nosso Deus? É necessário, irmãos, repensar. Por que nós somos tão superficiais? Por que a seriedade parece que se foi? A obediência é necessária. Como filhos que falamos que somos. E a Bíblia fala isso. Mas fala daqueles que foram regenerados. Não é só da boca para fora. Não é só em palavras, mas sim em atitudes e com o interior refletido no exterior. Deus conhece o som dos nossos corações. Enganamos aos homens, mas não ao nosso Deus. Então nós falamos que a graça tem autoridade na vida de Deus, tem autoridade na vida dos cristãos, quando nós somos libertos da escravidão do pecado e quando nós obedecemos a autoridade de Deus. Mas em terceiro e último lugar, a graça tem autoridade na vida dos cristãos, a graça de Deus, quando existe mudança de atitude. Versículo de número 13 diz isso. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ora, quando morremos, morremos com Cristo, mas quando ressuscitamos, ressuscitamos com Ele. A morte de Cristo simbolifica a morte do pecado, a libertação da escravidão. E a ressurreição à vida significa a graça de Deus,
que superabundou no pecado. Mas o versículo 17 do mesmo capítulo número 6 diz que mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. O versículo de número 19 diz, na parte B, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão do pecado, da impureza e da maldade, para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É necessário mudar de atitude. A graça de Deus, ela é verificada em sua vida como autoridade quando você muda de atitude. Quando a mudança de direção representa atitudes transformadas. O cristão necessita de demonstrar que mudou de atitude. Ora mais, é necessário ter uma relação diretamente proporcional, onde abunda o pecado superabunda a graça? Não, porque a graça teve um alto preço. E se você quer banalizar, e se você quer muitas vezes tratar de forma superficial, você será cobrado por isso, porque o sacrifício foi único, redentor, remidor, suficiente. E todas as vezes quando você pensa assim, quando você age assim, você está crucificando novamente o nosso Deus. Não de forma materializada, mas no seu coração. Você está matando o nosso Deus novamente. Está entristecendo, porque o nosso Deus não compactua com o pecado. Nós não podemos, irmãos, banalizar o pecado. Não podemos crucificar novamente Cristo, porque o sacrifício já foi suficiente. Mas parece que nós queremos todos os dias o fazer. O sacrifício está ali para ser visualizado, está ali para ser enxergado e para nos trazer tremor à palavra do nosso Deus. Mas muitas vezes parece que queremos ter atitudes que demonstram que nós não fomos regenerados, que não fomos transformados. Então é necessário mudar de atitude. E a mudança de atitude vai demonstrar que agora estamos debaixo da autoridade do nosso Deus mediante a graça. O texto de Colossenses 3, versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. 1 Pedro 4, versículo 1 e 2 diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que o tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É necessário viver sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A mudança de atitude é uma prova de que você está debaixo dessa autoridade. Então viva desta forma. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, de que forma você vive segundo a vontade de Deus? Praticando essas ações aqui. Tem que ser longânimo. Tem que ter paz no coração, tem que ser alegre, bondoso, fiel, manso, ter domínio próprio. Porque quanto a essas coisas não há lei, não é pecado. Você pode praticar isso abundantemente. Então, nós devemos mudar de atitude. A regeneração, por obra do Espírito Santo, requer isso. Metanoia, que significa mudança de direção. Então, que Deus, por sua graça, nos conceda esse sentimento de seriedade. Entender que a graça de Deus representa Jesus Cristo, o ar que nós respiramos. E que essa graça tem que ser levada em consideração em nossas vidas como essencial. E com muita seriedade que nós não temos tratado. E que Jesus, através de suas ternas misericórdias, não nos consuma.
porque é isso que nós merecemos, mas que nos conceda discernimento e entendimento. Nos constrange e nos convença do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Nos faça recordar daquele alto preço que foi pago na cruz do Calvário, para que caminhemos na direção correta, que é a direção que leva a Jesus, a salvação. Finalizo com o texto de Romanos 12, que fala sobre a nova vida. Como é esta nova vida? Rogo-vos, pois, irmãos. Está no imperativo aqui, ele roga, pois, irmãos. Ele faz uma súplica. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente significa que você está debaixo da autoridade da graça de Deus. Mostra que você foi regenerado por obra do Espírito Santo e que não é mais escravo do pecado, mas sim, agora, está sob a tutela da lei. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E você tem uma herança, que é a salvação em Cristo Jesus. Para aqueles que, mediante a fé, confessam Jesus como o único Salvador de suas vidas. Mas não se engane. Foi pago um alto preço por tudo isso. E Deus requer de nós obediência. Requer de nós que tenhamos atitudes diferentes. Requer de nós que demonstramos que somos fiéis a Ele. Com essa obediência. Como filhos que devemos ser. Que Deus, por sua graça, nos abençoe, nos conceda esse entendimento. E que, em nome de Jesus, nós possamos desfrutar dessa graça com seriedade. E que apliquemos em nossas vidas. E que tenhamos um testemunho íntegro e reto diante de Deus. Deus abençoe. Um bom dia a todos. E até semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta aqui aos momentos de reflexão na nossa EBD, pela graça de Deus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Somos gratos a Deus pela vida do evangelista Raul. A palavra de Deus nos fortalece. Que possamos deixar o pecado e viver somente para a glória de Deus, na manifestação da sua graça sobre nós. Agora vamos saudar o aniversariante da semana. Dia 19, a nossa irmã Romilda. Que Deus te abençoe, Rom. Dia 21, a nossa irmã Vivi. Beijos, Vivi. Queremos desejar aniversariantes muita paz, amor e bênção dos céus. E que Jesus ilumine os vossos caminhos. Aos nossos amigos que têm acompanhado as nossas programações, queremos agradecer e desejar que a graça de Deus se derrame sobre a sua vida com o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Vamos acompanhar um vídeo que vai nos falar a respeito da manutenção da igreja nesses tempos de pandemia. E logo após, o nosso irmão Raí estará orando ao Senhor. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mas há um fato pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. Senhor, quero te agradecer, ó Pai, pelos dízimos e ofertas, ó Pai.
quero te agradecer, Senhor, pela condição que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estar devolvendo o que é seu, Senhor. E com essa devolução, ó Pai, pro Senhor, que o nosso templo, Senhor, que a sua casa, Senhor, possa estar sendo mantida, ó Pai, para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Pai, também eu quero te pedir que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida dos aniversariantes da semana, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando graça sobre a vida dele, ó Pai. Senhor, também quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada pessoa, Senhor, que entrou na live no dia de hoje, ó Pai, e nos outros dias também, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando graça, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai, e que o Senhor possa estar quebrantando o coração dele, ó Pai, para que eles possam estar se voltando a Ti, ó Pai. E que eles possam perceber que o melhor lugar é ao seu lado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos acompanhar o resultado da nossa enquete. Durante a semana, perguntamos no nosso canal do YouTube: qual dos textos abaixo cita a graça de Deus? Demos as seguintes alternativas: Romanos 13:16, Efésios 2:8, Gálatas 4:2. E a alternativa correta é Efésios 2:8, que nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Após a escola dominical, estaremos postando a enquete dessa semana. O importante é a leitura da palavra, a qual nos fortalece. No próximo sábado, dia 25 de julho, às 19 horas, teremos uma programação especial no nosso canal do YouTube, com o tema Canções, Eternas Canções. Você não pode perder. E assim, irmãos, chegamos ao final de mais uma escola dominical. Lembrando que daqui a pouco, às 10h30, teremos a escola dominical para as crianças. E às 19 horas, a exposição da palavra com o nosso pastor Rafael. Fiquem ligados no nosso canal. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz e saúde na sua presença. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Um abraço e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Esquece as entranhas da terra e começa a seguir a Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.